Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria ler aqui um negócio para vocês, algo que eu estou escrevendo para o Brasil Sem Medo. Ainda vai ficar bem mais comprido do que isso aqui, mas eu vou ler para vocês a parte que eu já aprontei e complementar com algumas explicações que eu espero que ajudem vocês a entender qual é a significação desses últimos episódios, desse problema com o seu Moro, né? Eu não vou tocar diretamente no assunto Moro, mas dá um quadro geral que ajuda a entender isso, né? E isso aqui, eu estou tentando aqui retificar um dos erros mais comuns e mais destrutivos da mentalidade geral brasileira, né? Mentalidade que predomina, sobretudo, nas classes superiores, no estamento burocrático, né? Quer dizer, entre os políticos, os empresários, os generais, os donos do poder, enfim, né? O que o deputado Otônio de Paula chamou mecanismo é exatamente o que o Raimundo Fauro chamava de estamento burocrático, tá certo? Tanto faz, pode chamar de um jeito ou do outro, mas é a mesma coisa, quer dizer, aquele grupo de pessoas ou famílias que fazem do Estado a sua propriedade particular e que define exatamente a continuidade desse estado de coisas como instituições democráticas. Quer dizer, é um negócio de um cinismo tão incrível, assim, é como Al Capone se apresentar como representante da lei, exatamente a mesma coisa, né? Quer dizer, você chamar de democracia, né, um regime no qual a ideologia predominante na população, que é o conservadorismo, não tem meios de expressão, não tem um partido político, não tem um jornal, não tem um canal de televisão, não tem uma universidade. Isto é o fim da picada, né? Quando eles chamam isso de democracia, a resposta deveria ser, evidentemente, um tapa na cara, né? Estou me inspirando aqui no Ayatollah Khomeini, quando ele voltou vitorioso, né? Voltou ao Irã vitorioso, desembarcou no aeroporto. Os seguidores dele perguntavam: o que nós fazemos com o fulano de tal? O fulano de tal era o principal inimigo político dele. Ele respondeu assim: um tapa na cara. Eu acho a coisa mais perfeita. Então não precisa pôr na cadeia, dá um tapa na cara e manda calar a boca. Bom, então eu vou ler aqui. O negócio chama-se Comunismo e Crime. Todos os papas, de Pio IX a Bento XVI, consideraram o comunismo o mais pérfido e destrutivo inimigo da Igreja e da humanidade ao longo de 20 séculos. Isso está aqui num trabalho, o autor chama Gustavo Solimeu, What the Popes Have to Say About Socialism. Está lá uma pequena antologia dos ditos dos papas, né? De Pio IX a Bento XVI a respeito do que é o comunismo. Mas essa afirmativa não se baseia só na autoridade doutrinal dos que a emitiram. Fatos brutos de ordem quantitativa, 1000 vezes comprovados e jamais desmentidos, dão-lhe a mais inegável e definitiva das confirmações. O comunismo matou mais gente em tempo de paz do que 2 guerras mundiais, somadas a todas as epidemias e catástrofes naturais do século XX, mais as vítimas de todas as outras ditaduras conhecidas. E continua matando. Seu único concorrente na prática do genocídio, o nazismo, não apenas fica em segundo lugar na dimensão do seu poder mortífero, mas jamais teria se tornado um flagelo mundial sem a ajuda que recebeu do regime comunista soviético, que lhe cedeu terreno, dinheiro, armamentos e assistência técnica para montar, bem escondido dos olhos do mundo, o exército que o Tratado de Versalhes proibia ao Estado alemão. Que seria o nazismo sem o exército nazista? Um episódio local da história alemã, se tanto. Pior, hoje está mais que provado que Stalin ajudou a formar o exército alemão porque pretendia usar os nazistas como ponta de lança para um ataque ao Ocidente e depois invadir a Alemanha para apossar-se do que os nazistas houvessem conquistado. Hoje está provado que você já tinha, ao longo da fronteira com a Alemanha, Stalin já havia distribuído tropas, mais do que suficiente para invadir a Alemanha. A invasão estava pronta, né? Só que o Hitler recebeu alguém, soprou isso no ouvido do Hitler,
e percebeu que ele ia ser traído pelo seu sócio, e o Hitler decidiu se antecipar e invadir a União Soviética. Acontece o seguinte: a União Soviética ele só tinha armas de ataque, né? Não tinha armas defensivas. Então, no começo, o Hitler levou uma vantagem tremenda, e a invasão da União Soviética foi relativamente fácil. A União Soviética não tinha meios de defesa, ela teve que trocar todo o seu armamento às pressas. E o problema entre os alemães e os russos é que cada um considerava o outro idiota. Nenhum dos dois era totalmente idiota, mas, neste sentido, eram os dois idiotas. Você se presumir de mais inteligente do que o adversário é sempre besteira. O Hitler achava que os eslavos eram um povo inferior e que ele tomaria a Alemanha, tomaria a União Soviética na cuspida. E o Stalin também achava, não, a ideia do Stalin, né? Esses nazistas, eles não têm uma teoria científica como nós, eles são apenas uns loucos, eles só têm uma discurseira ideológica sem sentido. Então, eles ganham, mas não levam. Então, deixa eles invadir tudo ali no Ocidente, eles invadem tudo, e daí nós invadimos a Alemanha e tomamos tudo, né? E o plano não estava errado. Na verdade, o plano deu certo, se você pensar bem. Mas ele não estava preparado para uma guerra defensiva contra os alemães. Então ele teve que trocar todo o armamento, isso levou mais de um ano. E quando o Hitler invadiu e deram a notícia ao Stalin, o Stalin no começo não acreditou, levou 3 dias para acreditar. Ele achou que era impossível acontecer isso, mas o impossível aconteceu. Daí ele teve que rearmar a Alemanha às pressas, né? Ali que ele mandou fazer os 50 milhões de fuzis Mosin Nagant, dos quais eu possuo um, porque aqui nos Estados Unidos você hoje compra um desses por $100, né? É uma arma maravilhosa, era uma coisa perfeita, inventada por um engenheiro belga. E você tem a foto do Stalin na fábrica exibindo o fuzilzinho, né? Então ele teve que rearmar o exército russo rapidinho para resistir ao invasor. E é evidente, o exército soviético no início não estava bem equipado, então morria 20 russos para cada alemão, né? E tinha muitos soldados russos que iam para o campo de batalha sem armas e até sem sapatos. E tinha que avançar, porque senão o sargento atrás matava você. Quer dizer, foi um alto sacrifício russo, assim. Esse povo russo é fantástico, é mais que heróico, um negócio absurdo o que eles fizeram, né? E no fim ganharam bonito e não tomaram o controle da Europa inteira, mas tomaram de metade. Então quer dizer que o plano do Stalin, no fim das contas, deu certo pelo menos em metade. Mas isso é para vocês verem o seguinte: o nazismo sem o comunismo nunca teria sido um problema. O que o Hitler ia poder fazer sem o exército? Nada. Mas enquanto o pessoal achava que a Alemanha não tinha exército, ela já tinha um exército escondido no território russo, né? Toda a ostentação comunista de antinazismo não passa de uma operação de desinformação para ocultar, ex post facto, o fato de que os comunistas, a rigor, foram mais que meros cúmplices, autores intelectuais do flagelo nazista. O mais elementar senso das proporções revela instantaneamente e sem margem para dúvidas que de todos os crimes e maldades do mundo, o comunismo é o pior, o mais grave, o mais vasto, o mais cruel e perverso. Nem o nazismo o alcança. Mas a maldade do comunismo não é somente um fato bruto, que se acrescente à sua doutrina como um desvio acidental, um erro, uma perversão. Ao contrário, ele faz parte da doutrina mesma, que a proclama como uma obrigação, um dever, um mérito supremo. Todos os teóricos e líderes do comunismo, de Karl Marx aos atuais membros do Foro de São Paulo, coordenadoria do movimento comunista na América Latina, proclamam abertamente e com orgulho sua decisão de matar cada adversário que ouse se opor à sua marcha sangrenta para o domínio do universo inteiro. O comunismo não é desumano e criminoso apenas na sua realidade histórica, mas na sua teoria, na concepção originária que o inspira e dirige. Nunca houve, em parte alguma do mundo, em circunstância alguma,
num cérebro de dirigente ou pensador comunista, a ideia de um comunismo pacífico, de um comunismo não assassino, de um comunismo avesso ao uso de meios violentos e do homicídio em massa. Nunca nenhum houve. Nunca nenhum diz, não, nós temos que implantar o comunismo sem matar ninguém. Nenhum único ao longo do tempo. Não é? Todos dizem o contrário. Diante desses fatos, chega a ser espantoso e obsceno que só uns poucos países, entre aqueles cujo povo sofreu na carne os horrores do comunismo, tenham incluído esse movimento na catalogação dos crimes puníveis por lei. Nos demais países, o comunismo permanece confortavelmente externo e estranho à lei penal, descrito como mera e neutra preferência ideológica, tão inocente em princípio quanto qualquer outra, e só envolvida em crimes por alguma aberração excepcional e escandalosa, como aconteceria, por exemplo, no caso de um liberal maluco a quem ocorresse a ideia de matar os adeptos da intervenção estatal na economia, ou de um protestante doido que, tendo lido os discursos de Lutero, se imbuísse da ideia de trucidar todos os católicos, ou, mais explicitamente ainda, no caso de um conservador ou reacionário esquizofrênico, em cujo cérebro brotasse a ideia singela de livrar o mundo do comunismo mediante o assassinato de todos os comunistas, atuais ou virtuais, um por um. Nesses três casos, ou em outros liberais, o crime está para a ideologia como uma aberração insana está para a conduta ideológica normal. No comunismo não é assim. Né? A conduta comunista, criminosa, não lhe advém de fora como uma aberração excepcional, mas brota de dentro como expressão normal e obrigatória da opção ideológica mesma. Um comunismo sem violência assassina em massa é, ele sim, uma aberração. Diante desses fatos, é realmente um espanto e um escândalo que na legislação penal da maioria dos países, o comunismo, como doutrina e proposta política, sai inocente de todos os crimes cometidos por agentes comunistas a seu serviço, como se estes, em vez de colocar em prática o que essa doutrina e proposta lhes ensinou e ordenou, agissem apenas por conta própria, sujando com a sua maldade individual a imagem pura e santa do movimento político inocente. Veja, esta atitude está consagrada na nossa Constituição, na nossa lei penal e no que eles chamam nossas instituições democráticas. Você veja, o PT no poder não roubou apenas para gastar dinheiro nas Bahamas ou para vir aqui fazer compras em Miami. Não. Ele roubou para salvar da destruição o movimento comunista, não só no continente latino-americano, mas no mundo inteiro. Angola, por exemplo, né? No 15º aniversário do Foro de São Paulo, as Farc enviaram ao Lula uma mensagem, né, elogiando por haver salvado da destruição o movimento comunista. Ou seja, eles roubaram no Brasil para poder continuar matando mais gente em Angola, na Venezuela, em Cuba, na China, etc, etc. Ou seja, o roubo era uma sustentação do homicídio em massa. Isto não foi nem mencionado. Ou seja, a nossa lei, a nossa campanha contra a corrupção, né, puniu somente o crime menor, esquecendo que era apenas um meio e instrumento para o crime maior. Ou seja, o combate à corrupção acobertou o crime maior. Portanto, os heróis do combate à corrupção, como aqueles Hélios Bicudos e Miguel Reales Júnior e seu Moro, são todos criminosos disfarçados de salvadores da pátria. Todos eles. Estão todos acobertando o homicídio em massa, fazendo de conta que o roubo era roubo em si, sem mais nenhum envolvimento. E a parte, vamos dizer, do homicídio comunista em massa, se torna apenas uma opção ideológica livre, que todo mundo pode optar. Quer dizer, o que é isso, gente? Isto é a coisa mais perversa e mais antidemocrática do mundo. E é assim que se faz esses pseudo-heróis como esse Moro. Ora, eu nunca pensei grande coisa do Moro, né? Eu já até expliquei, eu geralmente não confio em homem que tem voz de menino chorão, né? Abri uma exceção para o Moro e Mifo, né? Nunca confiei no cara, mas como ele parecia estar fazendo
o mínimo de coisa certa. Isso era um juiz que emitia sentenças baseadas na letra da lei, o que já é uma exceção. No Brasil isso já basta para virar um herói, né? Eu falei, bom, vamos suportá-lo. Mas que é mais dia menos dia vai fazer besteira, vai, porque o homem é abortista, desarmamentista, e logo que assumiu já botou lá uma assessora comunista, tá certo? Vive no meio do pessoal do diálogo interamericano. Gente, diálogo americano o que é? É o Foro de São Paulo, pô. Eu já lembrei a vocês a reunião do dia, acho que 5 de maio, 5 de março, agora estou ficando velho, de 2003, que aconteceu aqui em Miami, com a presença dos representantes do diálogo interamericano, que é, vamos dizer, o think tank do Partido Democrata, o think tank da esquerda do Partido Democrata, mais o FHC e os diretores do Foro de São Paulo. Eu lembrei que esta reunião foi escondida por toda a mídia universal, exceto um jornal, que é o jornal Grama, edição cubana, não edição internacional. Como é que eu sei disso? O falecido Dr. Zé Carlos Graça Wagner me deu um exemplar desse Grama. Eu tenho aqui, só que eu tenho a primeira página. Da primeira página tem uma chamada de umas 15 linhas contando dessa reunião. E daí eu saí procurando a página interna, né? E mandei isso aí já era o quê? 2008, mais ou menos. Então, um quarto de século depois da reunião, né? Então tem um aluno meu que estava hospedado aqui, fazendo estágio aqui em casa, e eu pedi para ele percorrer umas bibliotecas aí, pegar algumas, eu falei assim, fotografar a página interna, para ter a história inteira. E todas as bibliotecas que ele foi, não tinha a coleção inteira do Grama cubano, exceto a edição deste dia. Foi na Biblioteca do Congresso a mesma coisa. Só que nós sabemos que essas outras bibliotecas são alimentadas pela Biblioteca do Congresso, porque se não passa pela Biblioteca do Congresso, também não passa nelas. E, por uma coincidência, num papel que ele me mandou, eu vi o nome da, então, diretora da seção, né, latino-americana da Biblioteca do Congresso, e era a mesmíssima pessoa que tinha organizado a reunião de 1993, não é 2000, de 1993. Então você vê que ela mesma, ela comete o crime e ela esconde, apaga a pista. Tá certo? Então o senhor Fernando Henrique está metido nisso desde aquele tempo. Ele é, portanto, um dos planejadores do Foro de São Paulo. Quando ele se gaba de ser o melhor conhecedor e aplicador das técnicas do Antônio Gramsci, ele tem toda a razão. Não? Mas eu nunca considerei o Gramsci um sujeito verdadeiramente inteligente. Porque quando ele estava na cadeia inventando aquele treco todo, quando ele estava inventando aquilo como possível teoria, o Stalin já havia inventado tudo e já estava pondo em prática. Então o Stalin era inteligente, esse não, esse era uma besta quadrada. Era um hominho pequenininho e burro, né? E os seus discípulos são todos pequenininhos e burros. O FHC, ora, meu Deus do céu, quando ele diz esqueçam tudo que eu escrevi, eu falo, já esqueci na mesma hora. Esqueci o que você escreveu antes e esqueço o que você está dizendo agora. Porque você não merece ser ouvido, você não é cientista social nem aqui, nem na Lua. Entendeu? Você é apenas um articulador comunista como qualquer outro. Não é isso? Que consegue, vamos dizer, se fantasiar de ser a parte mais pacífica do socialismo, quando isso evidentemente não existe. A articulação desses dois lados, o lado pacífico e o lado bélico, é um mandamento originário da organização comunista. Você tem que ter o lado aparentemente pacífico para participar, vamos dizer, da política burguesa, e você tem que ter o lado violento, clandestino, para destruir essa política burguesa. E os dois lados estão articulados e o comando está sempre na parte clandestina. O FHC sabe perfeitamente disso, como todo comunista sabe, até o mais burro como eu sabia disso, né? No tempo que estava lá eu já sabia disso, e tinha muito orgulho, porque eu tinha contato com os caras do comitê estadual que ninguém conhecia, e tinha ao mesmo tempo os políticos eleitos pelo Partido Comunista, como Roberto Goldman e outros, né? Que um estava
MDB, outro estava na Arena, outro estava no Raico Parta. Né? Então, os políticos eleitos, a gente recebia a listinha dos candidatos que era para votar. Então, esses candidatos não tinham poder nenhum sobre o partido que tinha poder sobre eles. E o cara que tinha poder sobre o partido, ninguém conhecia, só quem estava lá dentro. E eu vi aqueles caras, né? Um deles, um dia, nós tínhamos saído para fazer não sei o quê, estava num carro voltando, e tinha a batida da polícia. Não era batida para pegar bandeira, era batida para pegar comunista. Estava a rua inteira cercada. O homem, com a maior tranquilidade, desceu, foi lá, levou um papo com os polícias deixaram a gente passar. Eu vi isso com esses dois olhos. Né? Também vi o homem do comitê estadual, né? Ele trazia dinheiro trazia em rolos desse tamanho assim, né? Porque dinheiro realmente não era o problema. Então, também vi os inícios do movimento guerrilheiro, né? Que começou com enviados técnicos estrangeiros enviados ao Brasil para organizar a guerrilha, organizar atos de terrorismo, etc, etc, né? Mas no Brasil tudo se esculhamba. Então tem um italiano chamado Dario Canale, foi um desses primeiros técnicos que vieram muito antes de que se falasse em guerrilhas, hein? Ele veio fazer uma operação dessa no Brasil. E um dia encontrei um amigo meu, também comunista, na rua, ele com a marmitinha na mão. Eu falei, onde você está indo? Ele disse, eu estou levando comida para o Dario Canale, você quer ir também? Você vê aqui, o sigilo brasileiro é uma coisa notável. Né? Falei, não, eu não quero ir não, você pode ir, eu não quero saber onde o cara está, porque senão eles me batem, eu vou ter que contar, pô. Então eu não confio tanto em mim assim, não, para saber essas coisas. Mas muito bem. Então, você vê que essa articulação profunda entre o comunismo e o crime é o fato dominante da história do século XX. Ninguém cometeu mais crimes do que os comunistas. Se você pegar todos os crimes avulsos cometidos pela máfia, não dá nada comparado com o que os comunistas fizeram. Não é isso? E também não deixem de ler o livro da Claire Sterling, que era repórter do Reader's Digest. O livro chama O Mundo dos Ladrões, Thieves' World. E ela mostra que, por volta de 2003, a máfia russa, que é o próprio Partido Comunista, não é outra coisa, a máfia russa é o governo russo, o qual é o Partido Comunista, o qual é a KGB, havia conseguido unificar todas as máfias do mundo, de modo que as guerras de máfia iam acabar. Não tem mais guerra, está tudo em ordem, porque se um brigar com o outro, a máfia russa manda matar todo mundo. Então ficaram todos bonzinhos. Né? Então, a conexão entre comunismo e crime é íntima e inseparável. Né? E os crimes pequenos cometidos por comunistas nunca são crimes individuais, cometidos por iniciativa deles mesmos. Ao contrário, estão todos dentro do plano. E são crimes para fomentar e facilitar a prática de outros crimes maiores. É sempre assim. Quer dizer, você rouba para comprar armas para cometer homicídio em massa. Sempre foi assim. Você vê, do que o Partido Comunista Russo, ele no começo viveu de assaltar trens. Quem era o assaltante máximo de trens? Stalin. Né? E ele, por ter sustentado o partido, ele ganhou um prestígio muito grande e acabou virando o chefe daquela porcaria. Não é isso? Então, todo o nosso combate à corrupção foi assim, extra-ideológico. Não mexemos em ideologia, nós somos puros, nós somos técnicos, nós somos positivistas, nós só ligamos para a letra da lei. A realidade por trás não nos interessa, só interessa o formalismo jurídico que nos ajuda a encobri-la, a encobrir o crime sob a aparência de combate ao crime. E isto é a vida do seu Moro, porra. Hã? Quer dizer, por que ficar espantado que ele tenha traído o Bolsonaro? Era óbvio que ele ia fazer isso, eu sempre soube que ele ia fazer isso. Mais dia menos dia, só não faria se não fosse preciso, mas foi preciso por quê? Porque o amigo dele estava lá acobertando e encostando investigações essenciais, como, por exemplo, a do Adélio.
Ele não estava passando isso, não queria passar isso nem para a ABIN. Então, o Moro estava lá para ajudá-lo a fazer isso, porra. Então, ele finge que o Bolsonaro demitir o cara por motivos políticos é um crime. Eu digo, ora, mas me diga algo que algum presidente no mundo fez por motivos que não fossem políticos. Quer dizer, você esperar que um presidente haja por motivos que não são políticos, é você exigir o impossível. Presidentes, governantes, por definição, só agem por motivos políticos. E se agissem por motivos esotéricos, místicos, futebolísticos, o que você tem a ver com isso? A lei brasileira é muito clara. Quem nomeia e desnomeia o diretor da Polícia Federal é o presidente da República e não você. Você não tem nada a ver com isso, não tem que dar palpite. Você fica quietinho no seu canto. Tá certo? Mas